Prepare-se para uma jornada épica através do tempo e do espaço. Uma odisseia que abrange bilhões de anos, desde o nascimento explosivo do nosso universo até o surgimento da vida em nosso pequeno planeta azul. Vamos explorar toda a história do universo em apenas 10 minutos. Uma tarefa aparentemente impossível, mas acredite, quando lidamos com escalas cósmicas, até mesmo bilhões de anos podem ser comprimidos em um piscar de olhos. Nossa história começa com um evento singular, um momento no tempo em que o universo, como o conhecemos, não existia. Prepare-se para testemunhar o Big Bang, o evento que deu origem a tudo o que conhecemos e amamos, tudo o que tememos e questionamos. Apertem os cintos, pois nossa jornada através da história do universo está prestes a começar. Imagine, se puder, um ponto infinitamente pequeno, inimaginavelmente denso, contendo toda a energia do universo. Este não era um ponto no espaço, mas sim o próprio espaço, dobrado sobre si mesmo em um estado inimaginável de densidade e temperatura. Então, 13,8 bilhões de anos atrás, esse ponto explodiu em um evento cataclísmico que chamamos de Big Bang. Essa não foi uma explosão convencional, como uma bomba detonando, mas sim uma rápida expansão do próprio espaço, espalhando energia e matéria em todas as direções. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas elementares, quarks, leptons, bósons, todos interagindo em um frenesi energético. À medida que o universo se expandiu e esfriou, essas partículas começaram a se combinar, formando os primeiros prótons e nêutrons. Esses foram os primeiros passos cruciais na formação do nosso universo, a partir de um mar de energia caótica para um cosmos em evolução governado pelas leis da física. Após o Big Bang, o universo entrou em um período conhecido como Idade das Trevas, uma era em que o universo era preenchido principalmente com hidrogênio neutro e hélio. Mas dentro dessa escuridão primordial, as sementes da primeira luz estavam sendo semeadas. Gradualmente, impulsionadas pela força invisível da gravidade, nuvens de gás e poeira começaram a se agrupar. Esses aglomerados, cada vez maiores e mais densos, geraram pressões e temperaturas intensas em seus núcleos. E então, em um flash de luz estelar, nasceram as primeiras estrelas. Gigantes azuis, muito mais massivas e quentes que o nosso próprio Sol, elas iluminaram o universo, marcando o fim da Idade das Trevas cósmica. Essas primeiras estrelas, forjas cósmicas, desempenharam um papel crucial na história do universo. Em seus núcleos ardentes, elas forjaram os elementos mais pesados, os blocos de construção de planetas, vida e, eventualmente, nós mesmos. O universo infantil, recém-saído do Big Bang, era um lugar muito diferente. Em vez da tapeçaria de galáxias que vemos hoje, era uma sopa quente e densa de hidrogênio e hélio, salpicada com os primeiros vestígios de elementos mais pesados forjados nos corações das primeiras estrelas. A gravidade, essa força implacável, começou a agir sobre essas partículas primordiais. Lentamente, ao longo de eras cósmicas, regiões ligeiramente mais densas começaram a se formar, atraindo mais e mais matéria. Essas sementes da estrutura acabaram se tornando os berços das galáxias. Imagine, se puder, vastas nuvens de gás e poeira, maiores do que qualquer coisa que podemos imaginar, girando lentamente e se contraindo sob sua própria gravidade. À medida que essas nuvens colapsavam, elas se fragmentavam em aglomerados menores, cada um destinado a se tornar uma galáxia. Dentro desses aglomerados, as estrelas nasceram em uma fúria, iluminando o cosmos com a luz das primeiras estrelas. Mas a história não termina aí. A gravidade continuou a moldar o universo,
atraindo galáxias, formando grupos, aglomerados e superaglomerados, estruturas vastas e interconectadas que se estendem por bilhões de anos-luz. Essas estruturas cósmicas são uma prova do poder duradouro da gravidade e da natureza em constante evolução do nosso universo. Em um canto tranquilo da Via Láctea, há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma vasta nuvem de gás e poeira flutuava no vácuo do espaço. Algo perturbou essa nuvem adormecida, talvez a onda de choque de uma supernova próxima. A nebulosa começou a colapsar, a gravidade puxando a matéria para o centro. Ela começou a girar cada vez mais rápido, formando uma protoestrela, nosso Sol. O restante da matéria formou um disco protoplanetário. Poeira e gelo se aglomeraram, formando planetesimais, blocos de construção dos planetas. Assim nasceu o nosso Sistema Solar, um oásis planetário em torno de uma estrela amarela comum. A Terra primitiva era um lugar infernal. Vulcões irrompiam, relâmpagos cruzavam o céu, e a atmosfera era uma mistura tóxica de gases. Mas, em meio a este caos, os ingredientes da vida estavam se formando. Os blocos de construção da vida, como os conhecemos, moléculas orgânicas complexas, podem ter se formado em fontes hidrotermais vulcanicamente ativas no fundo do mar ou em poças rasas na superfície da Terra. Alguns cientistas até acreditam que esses ingredientes foram entregues à Terra por cometas e asteroides que bombardearam nosso planeta jovem. Independentemente de sua origem, essas moléculas orgânicas se acumularam nos oceanos da Terra primitiva, formando um caldo primordial rico em compostos orgânicos. Dentro desta sopa primordial, uma nova era estava prestes a amanhecer. Através de um processo que ainda não entendemos completamente, essas moléculas orgânicas começaram a se auto-organizar, formando estruturas mais complexas. Com o tempo, essas estruturas se tornaram envoltas por membranas, separando-as do ambiente circundante. Essas foram as primeiras células, os blocos de construção de toda a vida na Terra. A história da vida na Terra é uma tapeçaria rica e complexa, com capítulos cheios de reviravoltas incríveis. E poucos capítulos são tão fascinantes quanto a Era Mesozoica, o reino dos dinossauros. Imagine um mundo muito diferente do nosso, onde continentes familiares estavam ainda se separando e o ar era mais quente, mais úmido. Por mais de 180 milhões de anos, os dinossauros dominaram este mundo. Gigantes herbívoros como o Brachiosaurus, com pescoços longos como guindastes, percorriam as planícies, enquanto predadores temíveis como o Tyrannosaurus Rex, com mandíbulas poderosas o suficiente para esmagar ossos, estavam no topo da cadeia alimentar. Mas a era dos dinossauros não era apenas um show de ferocidade. Os dinossauros evoluíram em uma variedade impressionante de formas e tamanhos, ocupando todos os nichos ecológicos disponíveis. Havia dinossauros blindados, dinossauros com chifres, dinossauros com penas e até dinossauros que podiam voar. Suas adaptações permitiram que prosperassem em todos os cantos do planeta, dos desertos escaldantes às florestas tropicais. Mas como todas as histórias, a era dos dinossauros também teve um fim. E que fim? Um evento cataclísmico que mudaria para sempre o curso da vida na Terra e abriria caminho para a ascensão de outras formas de vida, incluindo os nossos próprios ancestrais mamíferos. Imagine um dia tranquilo no final do período Cretáceo. Dinossauros pastam, caçam, cuidam de seus filhotes, alheios ao destino que se aproxima do espaço. De repente, um asteroide colossal entra na atmosfera da Terra a uma velocidade impressionante. O impacto desencadeia uma explosão inimaginável, milhares de vezes mais poderosa do que todas as armas nucleares já detonadas.
ondas de choque sísmicas reverberam pelo planeta, gerando terremotos e tsunamis colossais. Milhões de toneladas de rocha vaporizada são lançadas na atmosfera, envolvendo o planeta em poeira e fuligem. A escuridão se instala sobre a Terra, bloqueando o Sol por meses. A fotossíntese é interrompida, levando a um colapso na cadeia alimentar. As temperaturas despencam, mergulhando o planeta em um inverno nuclear. A maioria das plantas e animais, incluindo os dinossauros, não sobrevive. Mas, em meio à devastação, a vida encontra um caminho. Nas sombras dos dinossauros extintos, pequenos mamíferos começam a se diversificar. A extinção dos dinossauros marca o fim de uma era, mas também o início de uma nova. Com a saída dos dinossauros do palco evolutivo, um novo ato começou: a ascensão dos mamíferos. Antes relegados à periferia, vivendo nas sombras dos gigantes, os mamíferos eram criaturas pequenas, principalmente noturnas, com uma adaptação crucial: a capacidade de regular sua própria temperatura corporal. Essa característica, juntamente com sua inteligência crescente e a capacidade de dar à luz filhotes vivos e amamentá-los, permitiu que os mamíferos sobrevivessem às condições adversas que se seguiram ao impacto do asteroide e, posteriormente, prosperassem no mundo pós-dinossauros. Livres da competição e da predação dos dinossauros, os mamíferos começaram a se diversificar rapidamente, evoluindo para uma variedade impressionante de formas e tamanhos. Alguns, como os primatas, se adaptaram à vida nas árvores, desenvolvendo mãos ágeis e visão binocular, características essenciais para a evolução da linhagem humana. Outros, como os cetáceos, retornaram aos oceanos, transformando seus membros em nadadeiras e desenvolvendo corpos hidrodinâmicos, dando origem às baleias e golfinhos que conhecemos hoje. A extinção dos dinossauros, embora trágica, abriu um leque de oportunidades evolutivas que os mamíferos aproveitaram ao máximo, moldando o curso da vida na Terra para sempre. E assim, chegamos a um ponto crucial nesta jornada cósmica: o surgimento da humanidade. Imagine só, de todos os cantos vastos e antigos do universo, foi neste pequeno planeta azul que a vida encontrou um caminho para a consciência. Há cerca de 2 milhões de anos na África, nossos ancestrais hominídeos deram seus primeiros passos em direção ao que somos hoje. Através de um processo lento e gradual de evolução, impulsionado pela seleção natural, o cérebro humano se tornou maior e mais complexo. Com cérebros maiores, veio a capacidade de pensar abstratamente, criar ferramentas complexas e se comunicar de maneiras cada vez mais sofisticadas. Estabelecemos sociedades, desenvolvemos a agricultura e, eventualmente, construímos cidades. Mas o que realmente nos diferencia, o que nos impulsionou para fora da África e nos permitiu deixar nossa marca em todos os cantos deste planeta, é a nossa insaciável curiosidade, nosso desejo inato de explorar, entender e desvendar os mistérios do cosmos. Ao olharmos para o futuro, as mesmas leis da física que orquestraram o nascimento do universo também ditam seu destino final. Vivemos em um universo em expansão, uma descoberta revolucionária feita por Edwin Hubble no século XX. Imagine um balão com pontos desenhados nele. Conforme o balão infla, cada ponto se afasta dos outros. O universo funciona de maneira semelhante, com galáxias se afastando umas das outras, a velocidades incríveis. Mas o que acontecerá a longo prazo? O destino final do universo ainda é um dos maiores mistérios da cosmologia. Alguns cientistas acreditam que a expansão continuará para sempre, levando a um universo frio, escuro e vazio. Outros teorizam que a gravidade pode eventualmente superar a expansão, levando a um Big Crunch, onde o universo colapsa sobre si mesmo.
Seja qual for o resultado, o futuro do universo é um lembrete de nossa própria transitoriedade no grande esquema cósmico. E assim, em apenas 10 minutos, viajamos através de bilhões de anos de história cósmica. Do Big Bang à formação das primeiras estrelas, do surgimento da vida na Terra ao futuro incerto do universo, exploramos juntos a vastidão do cosmos e nosso lugar dentro dele. Mas esta não é a conclusão da nossa jornada. É apenas o começo. A cada nova descoberta, a cada novo avanço científico, nos aproximamos de uma compreensão mais profunda do universo e de nosso lugar nele. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos fascinantes. O universo é um lugar vasto e misterioso, repleto de bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. É natural nos perguntarmos se estamos sozinhos. À medida que exploramos o cosmos, buscamos sinais de vida além do nosso planeta. A busca por inteligência extraterrestre, ou SETI, alimenta nossa curiosidade. No entanto, o universo, apesar de toda a sua grandeza, permanece assustadoramente silencioso. Esse silêncio, apesar da quantidade de potenciais lares para a vida, é o cerne de um enigma perplexo conhecido como paradoxo de Fermi. Uma dessas hipóteses, tão intrigante quanto inquietante, é a hipótese da Floresta Negra. Essa teoria sugere que civilizações extraterrestres avançadas estão deliberadamente se escondendo de nós. Imagine o cosmos como uma floresta escura, e cada civilização é um caçador espreitando por entre as árvores. Toda civilização, movida pelo instinto de autopreservação, permanece silenciosa e oculta, ciente de que revelar sua presença pode ser fatal. Essa teoria arrepiante pinta um quadro de um universo onde as civilizações estão presas em um jogo cósmico de esconde-esconde. A hipótese da Floresta Negra tem suas raízes no reino da ficção científica. Um exemplo notável é o romance A Floresta Negra, de Cixin Liu, que explora um universo onde as civilizações se escondem umas das outras. O romance de Liu popularizou o conceito, solidificando seu lugar nas discussões sobre o paradoxo de Fermi. Obras anteriores, como A Nuvem Negra, de Fred Hoyle, também abordaram temas semelhantes. Essas explorações ficcionais serviram como experimentos mentais, levando os cientistas a considerar explicações alternativas para o paradoxo de Fermi. A ficção científica frequentemente serve como um campo de testes para ideias radicais, expandindo os limites da nossa compreensão. A transição da hipótese da Floresta Negra da ficção para a discussão científica séria pode ser atribuída a vários fatores. O contínuo silêncio das estrelas alimentou a necessidade de explicações alternativas. À medida que nossa compreensão do universo se expandiu, a ausência de civilizações extraterrestres detectáveis tornou-se mais intrigante. A hipótese ressoou com preocupações sobre os perigos potenciais representados pelo avanço tecnológico desenfreado. Esses fatores, combinados com as sementes imaginativas plantadas pela ficção científica, permitiram que a hipótese da Floresta Negra criasse raízes no discurso científico. No cerne da hipótese da Floresta Negra reside uma premissa arrepiante: qualquer civilização que revele sua presença o faz por sua própria conta e risco. Essa premissa está enraizada na ideia de uma cadeia cósmica de suspeita, fomentando um ambiente de medo e desconfiança entre as civilizações. Imagine uma civilização jovem detectando um sinal de outra espécie inteligente. Sua excitação inicial é temperada pela compreensão de que esse novo conhecimento é uma faca de dois gumes.
Eles devem responder, arriscando perigo em potencial ou permanecer em silêncio? A escolha lógica para qualquer civilização que priorize sua sobrevivência é o silêncio. Essa cadeia de suspeita desencoraja qualquer civilização de transmitir sua presença, empurrando o cosmos para um estado de silêncio autoimposto. A hipótese da Floresta Negra ganha mais peso quando consideramos o conceito de singularidade tecnológica. Uma civilização pós-singularidade possuiria capacidades além da nossa compreensão atual, incluindo viagens interestelares rápidas. Tal civilização poderia ver as menos avançadas como potenciais ameaças ou concorrentes. Mesmo que suas intenções fossem benignas, a disparidade na capacidade tecnológica poderia criar uma dinâmica instável. A possibilidade de uma singularidade tecnológica amplifica as ansiedades inerentes à hipótese da Floresta Negra. Essa incerteza reforça a lógica do silêncio e da ocultação como estratégias de sobrevivência em um cosmos onde as dinâmicas de poder podem mudar rapidamente. A hipótese da Floresta Negra frequentemente se cruza com a teoria do Grande Filtro. Proposto pelo economista Robin Hanson, o Grande Filtro sugere uma barreira significativa que impede a vida de evoluir para uma civilização altamente avançada. A hipótese da Floresta Negra fornece uma explicação arrepiante: o ato de revelar a presença de alguém ao cosmos. Se as civilizações tendem ao segredo e ao silêncio, o Grande Filtro pode ser uma condição pervasiva do universo. Essa interpretação adiciona complexidade à hipótese, sugerindo um universo governado por um delicado equilíbrio entre risco e recompensa. As civilizações podem estar presas em um impasse silencioso, cada uma hesitante em dar o primeiro passo. A hipótese da Floresta Negra se baseia em especulação. Sua principal evidência é o próprio silêncio que busca explicar a falta de contato confirmado com civilizações extraterrestres. Os defensores argumentam que esse silêncio, dada a vastidão e a idade do universo, diz muito. Eles afirmam que, se as civilizações avançadas fossem comuns, já teríamos detectado sua presença. A quietude assustadora é a evidência mais reveladora de todas. A hipótese da Floresta Negra é uma teoria nascida do pessimismo, reconhecendo o potencial para a escuridão dentro da própria inteligência. Apesar do seu fascínio, a hipótese da Floresta Negra não está isenta de críticas. Os opositores argumentam que a falta de evidências para civilizações extraterrestres não é prova do seu silêncio deliberado. Nossos métodos para detectar outras civilizações ainda estão engatinhando. Os críticos desafiam a suposição de que todas as civilizações avançadas seriam movidas pelo interesse próprio e pelo medo. Eles propõem que a inteligência também pode dar origem à cooperação e ao desejo por conhecimento. As vastas distâncias entre as estrelas representam um desafio significativo, com atrasos no tempo de comunicação que podem se estender por milênios. A hipótese da Floresta Negra serve como um lembrete da nossa compreensão limitada do universo. Ela destaca questões profundas sobre a natureza da inteligência, cooperação e conflito. A busca por vida extraterrestre é, em última análise, uma busca por nós mesmos. Ao explorar o cosmos, confrontamos nossas próprias suposições sobre inteligência e tecnologia. O silêncio do cosmos deve nos inspirar a ouvir com mais atenção e nunca deixar de questionar. O cosmos está cheio de maravilhas, tanto terrificantes quanto inspiradoras, esperando para serem descobertas. A hipótese da Floresta Negra, se verdadeira, tem profundas implicações em como a humanidade aborda seu lugar no cosmos. Por décadas, muitos na comunidade SETI têm defendido o SETI ativo,
a transmissão de sinais poderosos para o espaço, anunciando nossa presença ao universo. No entanto, a hipótese da Floresta Negra lança uma longa sombra sobre essa abordagem otimista. Se o universo é de fato uma floresta escura, então nossa estratégia atual de transmitir nossa existência pode ser comparada a gritar em uma selva cheia de predadores. Poderia atrair atenção indesejada, colocando em risco nosso futuro. Devemos continuar transmitindo, arriscando perigo em potencial, ou devemos priorizar a cautela e o silêncio? A hipótese da Floresta Negra nos obriga a reconsiderar nossa estratégia cósmica. É um pensamento preocupante, mas que devemos considerar à medida que nos aventuramos mais fundo no cosmos. Embora a hipótese da Floresta Negra possa encorajar cautela em nossa abordagem ao contato extraterrestre, ela não invalida a busca por inteligência extraterrestre. Em vez disso, sugere uma necessidade de refinar nossos métodos e ampliar nossas perspectivas. Se as civilizações estão se escondendo deliberadamente, precisamos nos tornar mais hábeis em detectar sinais sutis de sua presença. Em vez de focar apenas em transmissões de rádio poderosas, os esforços futuros do SETI podem se concentrar na busca por assinaturas tecnológicas. Isso pode incluir a busca por anomalias em sistemas estelares, como esferas de Dyson, ou a procura por sinais de poluição industrial nas atmosferas de exoplanetas. Além disso, a hipótese da Floresta Negra destaca a necessidade de colaboração interdisciplinar. Compreender as motivações e o comportamento de potenciais civilizações extraterrestres requer insights de campos além da astronomia e da física. Campos como sociologia, psicologia, história e até filosofia podem oferecer perspectivas valiosas sobre a natureza da inteligência, os motores de conflito e cooperação, e os desafios potenciais da comunicação intercultural, mesmo em escala cósmica. A hipótese da Floresta Negra, embora inquietante, deve ser vista não como um impedimento ao SETI, mas como um desafio e uma oportunidade. Ela nos impulsiona a pensar de forma mais criativa sobre como buscamos vida além da Terra, a considerar as implicações éticas do contato e a abordar o universo com um senso de admiração e cautela. A busca por inteligência extraterrestre é uma jornada para o desconhecido, e a hipótese da Floresta Negra serve como um lembrete de que o universo está cheio de surpresas, maravilhosas e potencialmente perigosas, esperando para serem descobertas. A hipótese da Floresta Negra se apresenta como uma adição arrepiante, porém instigante, ao diálogo contínuo em torno do paradoxo de Fermi. Ela sugere um universo onde o próprio ato de sobrevivência depende da capacidade de uma espécie de permanecer indetectável, um jogo cósmico de esconde-esconde em grande escala. Embora inquietante, essa hipótese nos desafia a confrontar nossas suposições sobre a natureza da inteligência e nosso lugar no cosmos. Ela nos força a perguntar: estamos realmente sozinhos neste vasto universo? Ou existem outras inteligências lá fora, deliberadamente se ocultando, sua existência sussurrada apenas nos fracos ecos de sua tecnologia? O silêncio das estrelas, antes uma fonte de maravilha e especulação, assume um novo significado inquietante quando visto pelas lentes da hipótese da Floresta Negra. A hipótese nos lembra que nossa compreensão do universo ainda está em sua infância. Somos uma espécie jovem, apenas começando a explorar o vasto oceano cósmico que nos cerca. As regras de engajamento, a natureza da inteligência em escala galáctica, o potencial para a cooperação e conflito, essas permanecem questões em aberto, envoltas no mistério do silêncio cósmico. Talvez o silêncio não seja um sinal de ausência, mas sim um testemunho da incrível diversidade da vida e da complexa tapeçaria de interações que podem estar se desenrolando pelo universo, ocultas à nossa vista. A hipótese da Floresta Negra, embora especulativa,
serve como um poderoso lembrete da vastidão do desconhecido e da necessidade de cautela e mente aberta à medida que nos aventuramos mais fundo no cosmos. À medida que continuamos a buscar sinais de vida além da Terra, devemos estar preparados para um universo que pode ser muito mais estranho e complexo do que jamais imaginamos. A hipótese da Floresta Negra, embora seja apenas uma das muitas soluções potenciais para o paradoxo de Fermi, destaca a necessidade de uma abordagem nuançada e multifacetada para o SETI. Ela nos encoraja a pensar além dos simples sinais de rádio e considerar a possibilidade de civilizações que podem estar se escondendo intencionalmente, sua presença revelada apenas através de assinaturas tecnológicas sutis ou anomalias no tecido do espaço-tempo. Ela nos obriga a considerar as implicações éticas do contato, reconhecendo que nossas ações, mesmo aquelas motivadas por boas intenções, podem ter consequências imprevistas e potencialmente catastróficas. A hipótese da Floresta Negra não oferece respostas fáceis. Em vez disso, nos apresenta um desafio profundo e inquietante: confrontar nossas próprias limitações, reconhecer o potencial para a escuridão e o perigo no universo, e prosseguir com um senso de maravilha e cautela, enquanto navegamos pelo desconhecido cósmico. Em última análise, a busca por inteligência extraterrestre é uma busca por nós mesmos. É uma busca para entender a natureza da inteligência, o potencial para a vida surgir e evoluir em incontáveis formas e nosso lugar dentro da grande narrativa cósmica. Se a hipótese da Floresta Negra provar ser uma premonição arrepiante ou um testemunho de nossa própria perspectiva limitada, ela sem dúvida enriqueceu a conversa em torno do nosso lugar no universo, lembrando-nos de que o cosmos está cheio de mistérios, tanto terrificantes quanto inspiradores, esperando para serem revelados. O desastre de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu. A explosão liberou enormes quantidades de material radioativo na atmosfera. O desastre continua sendo o pior acidente nuclear da história. Ele nos forçou a confrontar a terrível realidade da radiação invisível e mortal. Para entender Chernobyl, precisamos olhar para o passado. Construída na década de 1970, a usina de Chernobyl simbolizava a ambição soviética. No entanto, os reatores RBMK-1000 tinham falhas inerentes. Preocupações com a segurança foram ignoradas em favor das cotas de produção. O palco estava armado para o desastre. O reator RBMK-1000 era inerentemente falho. Faltavam-lhe estrutura de contenção robusta. O reator tinha um perigoso coeficiente de vazio positivo. Os avisos sobre sua instabilidade foram ignorados. As falhas de projeto contribuíram para a gravidade do acidente. A cultura de segredo da União Soviética se estendeu à indústria nuclear. As preocupações com a segurança eram frequentemente ignoradas ou descartadas. Incidentes raramente eram relatados, prejudicando as melhorias na segurança. Esse segredo criou um ambiente perigoso. O desastre de Chernobyl expôs os perigos dessa cultura. O desastre começou durante um teste de segurança em 25 de abril de 1986. Erro humano e falhas de projeto levaram a uma queda de energia. Os operadores desativaram os sistemas de segurança, piorando a situação. Erros críticos aceleraram a reação nuclear. O reator se tornou uma bomba relógio. A 1h23 de 26 de abril de 1986,
O reator número 4 explodiu. Uma explosão de vapor destruiu o vaso do reator. O núcleo exposto se incendiou, causando uma tempestade de fogo catastrófica. Destroços se espalharam pelo local da usina. O mundo logo aprenderia o verdadeiro custo de Chernobyl. Confusão e descrença reinaram após a explosão. Moradores de Pripyat não sabiam do perigo. Bombeiros lutaram contra o incêndio, sem saber da radiação letal. Seus esforços impediram uma catástrofe maior. Muitos socorristas sucumbiram à doença da radiação. « 36 horas após a explosão, Pripyat foi evacuada. Os moradores tiveram apenas 2 horas para sair. Famílias deixaram para trás suas casas e vidas. A evacuação marcou o início de um êxodo em massa. Pripyat se tornou uma cidade fantasma, uma lembrança sombria de Chernobyl. A explosão liberou material radioativo na atmosfera. Os efeitos da radiação foram insidiosos e duradouros. O inimigo invisível contaminou o solo, a água e as plantações. Os efeitos imediatos foram horríveis, causando doença aguda da radiação. A precipitação radioativa se espalhou por vastas distâncias, levantando preocupações globais com a saúde. Seção 2. Um legado de doenças. Os efeitos de longo prazo na saúde. Nas décadas desde o desastre de Chernobyl, os cientistas têm lutado com a complexa e desafiadora tarefa de avaliar os efeitos de longo prazo da exposição à radiação na saúde. O desastre liberou uma mistura complexa de isótopos radioativos, cada um com suas próprias características e riscos à saúde. Isso, juntamente com os desafios de rastrear a saúde das populações ao longo do tempo, tornou difícil estabelecer uma ligação definitiva entre a exposição à radiação e resultados específicos de saúde. Apesar desses desafios, estudos mostraram um claro aumento na incidência de certos tipos de câncer, particularmente câncer de tireoide, em populações expostas à precipitação radioativa de Chernobyl. O câncer de tireoide, um câncer relativamente raro em crianças, teve um aumento dramático nos anos seguintes ao desastre, particularmente em áreas altamente contaminadas com iodo radioativo. Esse aumento no câncer de tireoide foi atribuído ao iodo radioativo liberado do reator, que tem afinidade com a glândula tireoide. Além do câncer de tireoide, estudos também sugeriram uma possível ligação entre a exposição à radiação de Chernobyl e outros problemas de saúde, incluindo leucemia, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. No entanto, essas ligações são menos estabelecidas e mais pesquisas são necessárias para entender completamente as consequências do desastre para a saúde a longo prazo. O impacto psicológico de Chernobyl foi profundo. O desastre deixou uma marca indelével na vida de milhões de pessoas, particularmente aquelas que vivem à sombra do reator danificado. O medo da radiação, a perda de casas e meios de subsistência e a incerteza sobre o futuro tiveram um grande impacto no bem-estar mental e emocional daqueles afetados pelo desastre. As feridas invisíveis de Chernobyl, as cicatrizes psicológicas deixadas pelo medo, incerteza e deslocamento, continuam afetando gerações. Seção 3. A reconquista da natureza. O impacto ambiental. O desastre de Chernobyl transformou a paisagem ao redor da usina. A explosão e o incêndio subsequente liberaram uma enorme quantidade de material radioativo no meio ambiente, contaminando o solo, a água e o ar. Essa contaminação radioativa teve um profundo impacto nos ecossistemas da região, levando a consequências ecológicas imediatas e de longo prazo. Imediatamente após o desastre, a área ao redor da usina de Chernobyl
conhecida como Floresta Vermelha devido à cor marrom avermelhada dos pinheiros mortos, tornou-se um deserto desolado. Os altos níveis de radiação mataram a vida vegetal e animal, deixando para trás uma paisagem silenciosa e assustadora. No entanto, nas décadas desde o desastre, a natureza mostrou uma notável capacidade de recuperação. Apesar da contaminação radioativa persistente, a zona de exclusão de Chernobyl se tornou um refúgio inesperado para a vida selvagem. Com a ausência de atividade humana, as populações de plantas e animais se recuperaram, reivindicando as terras abandonadas. Espécies como lobos, linces e javalis, antes raros na região, floresceram na ausência de perturbação humana. A resiliência da natureza diante de um evento tão catastrófico é uma prova do poder da recuperação ecológica. No entanto, as consequências ecológicas de longo prazo do desastre ainda estão se desenrolando. A contaminação radioativa persiste no solo, na água e na vegetação, representando uma ameaça potencial à vida selvagem e ao meio ambiente por gerações futuras. A zona de exclusão de Chernobyl permanece um laboratório vivo, um lugar onde os cientistas podem estudar os efeitos de longo prazo da radiação nos ecossistemas e obter insights valiosos sobre a resiliência da natureza. Consequências políticas de Chernobyl. O desastre de Chernobyl enviou ondas de choque pela União Soviética, expondo as falhas em seu sistema de governança e acelerando sua queda. O desastre, um símbolo gritante das falhas do sistema soviético, alimentou a raiva pública e a desconfiança no governo, que inicialmente tentou encobrir a extensão da catástrofe. O mundo assistiu enquanto a União Soviética, outrora uma superpotência temida e respeitada, lutava para conter as consequências de sua própria arrogância tecnológica. O desastre forçou a liderança soviética, sob o recém-nomeado Mikhail Gorbachev, a confrontar as deficiências de seu sistema rígido e centralizado. A União Soviética, construída sobre uma base de segredo e controle, estava mal equipada para lidar com um desastre dessa magnitude. A resposta inicial foi lenta e caótica, dificultada pela inércia burocrática e pela relutância em reconhecer a gravidade da situação. Chernobyl expôs a cultura profundamente arraigada de segredo e negação que permeava a sociedade soviética. As tentativas iniciais do governo de minimizar o desastre e controlar o fluxo de informações resultaram em fracasso, alimentando a raiva e a desconfiança do público. O desastre destacou a necessidade de transparência, responsabilização e participação pública em questões de segurança e proteção ambiental. O desastre de Chernobyl se tornou um catalisador para mudanças políticas e sociais na União Soviética. Contribuiu para um crescente sentimento de desilusão com o sistema soviético e alimentou apelos por maior abertura e reforma. Gorbachev, reconhecendo a necessidade de mudança, embarcou em uma série de reformas políticas e econômicas, conhecidas como Perestroika e Glasnost, com o objetivo de reestruturar o sistema soviético e aumentar a abertura e a transparência. No entanto, o legado de Chernobyl, uma lembrança sombria dos custos humanos e ambientais do segredo e da negação, continuaria a assombrar a União Soviética até seu colapso em 1991. Um trauma coletivo. Impactos sociais e culturais. O desastre de Chernobyl deixou uma marca indelével na paisagem social e cultural da União Soviética, e além. Foi um trauma coletivo, uma experiência compartilhada de perda, medo e incerteza que transcendeu as fronteiras nacionais. O desastre forçou o mundo a confrontar o poder terrificante da energia nuclear e as consequências duradouras das falhas tecnológicas. O desastre deu origem a uma nova onda de sentimento antinuclear em todo o globo. As pessoas, antes otimistas com a promessa da energia nuclear como uma fonte de energia limpa e eficiente,
começaram a questionar sua segurança e viabilidade. As imagens do reator em chamas, da cidade abandonada de Pripyat e da ameaça invisível da radiação tornaram-se símbolos poderosos dos perigos potenciais da tecnologia nuclear. Chernobyl também teve um profundo impacto nas artes e na cultura. O desastre inspirou inúmeros livros, filmes, documentários e obras de arte que exploraram as consequências humanas e ambientais do desastre. Artistas, escritores e cineastas usaram seu ofício para lidar com as emoções complexas, o medo, a raiva e a tristeza que o desastre evocou. O desastre também destacou a importância da cooperação internacional diante dos desafios globais. O desastre de Chernobyl transcendeu as fronteiras nacionais, exigindo uma resposta internacional coordenada para lidar com as consequências imediatas e de longo prazo do desastre. A comunidade internacional se uniu para fornecer ajuda humanitária, assistência técnica e conhecimento científico para ajudar a mitigar os efeitos do desastre. Chernobyl serviu como um lembrete sombrio de nossa vulnerabilidade compartilhada e da necessidade de ação coletiva para enfrentar os desafios globais. O legado de Chernobyl continua a moldar nosso mundo hoje. Ele serve como um lembrete da importância da segurança nuclear, da necessidade de transparência e responsabilidade na indústria nuclear e das consequências duradouras de desastres tecnológicos. O desastre também destaca a resiliência do espírito humano, a coragem daqueles que arriscaram suas vidas para conter o desastre e o poder duradouro da esperança e da renovação. O legado duradouro de Chernobyl. Lições para o futuro. O desastre de Chernobyl é um lembrete sombrio das consequências devastadoras de falhas tecnológicas e erro humano. Destaca a importância da vigilância, responsabilidade e transparência diante de tecnologias poderosas. O legado de Chernobyl é um apelo à ação para melhorar a segurança nuclear e a proteção ambiental. O desastre forçou o mundo a confrontar as limitações do conhecimento humano. Revelou os perigos da complacência e a importância de questionar suposições. Chernobyl nos ensinou que o progresso sem responsabilização é uma ilusão perigosa. Após Chernobyl, a comunidade internacional se uniu para fortalecer os padrões de segurança nuclear. O desastre estimulou a criação da Convenção sobre Segurança Nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica. Chernobyl se tornou um ponto de virada na indústria nuclear global. O desastre destacou a importância da comunicação aberta e transparência. As tentativas iniciais da União Soviética de encobrir a extensão do desastre resultaram em fracasso. Chernobyl ressaltou a necessidade de governos e indústrias serem francos com o público sobre os riscos associados a tecnologias perigosas. Mesmo nas ruínas de Chernobyl, a esperança floresce. Se você gostou desta série e quer ver mais conteúdos como este, inscreva-se no nosso canal. Junte-se a nós para explorar mais histórias fascinantes e reveladoras. Obrigado por assistir.